Olá, muito boa tarde. Obrigado uma vez mais por me permitirem este contacto com toda a população. Muito obrigado. Sr. Presidente, duas ou três questões. A primeira, para não variar, a questão dos números. Aparece no relatório da DGS no dia de hoje, 9 casos em Moimenta da Beira. Sim, de facto, a Direção-Geral da Saúde dá essa informação e nós podemos confirmar que assim é. Há uma evolução no número de casos. Mantêm-se, no entanto, as boas condições relativamente a cada um dos casos, isto é, não há uma especial preocupação com cada um dos casos que são conhecidos e há também uma atuação imediata por parte de todas as autoridades, concretamente das autoridades da saúde, no sentido de determinar as medidas consideradas adequadas à situação de cada uma das pessoas e também de cada um dos contactos dessas mesmas pessoas. Por outro lado, a atuação das forças de segurança mantém-se muito atenta e muito eficaz para, quando for necessário, obrigar a que o cumprimento dessas medidas seja efetivo para salvaguardar toda a população e mesmo as pessoas que, estando à espera de algum resultado, possam vir a ter algum contacto que seja pernicioso, quer para eles próprios, quer para o resto da população. Direi, portanto, que se trata de uma evolução que eu direi normal no tempo que passamos e que corresponde às expectativas que tínhamos e à preparação que em conjunto vamos fazendo para poder responder a essas expectativas. Sr. Presidente, é um tema que já aqui foi falado ontem na nossa última conversa, mas eu penso que seria interessante relembrar e reforçar relativamente a todo o auditório que nos acompanha nesta altura. Se porventura houver algum sintoma que leva a pensar que a pessoa pode estar infectada ou tenha algum tipo de dúvida, onde é que se deve dirigir? As pessoas devem seguir os conselhos da Direção-Geral da Saúde. Devem, em primeiro lugar, contactar telefonicamente a linha de saúde 24. Em alternativa, podem consultar por telefone também os serviços de saúde que lhes estão destinados e podem dirigir-se aos serviços de saúde, aos seus médicos de família, às pessoas que habitualmente os acompanham, reportando as dificuldades que tiverem. A Direção-Geral da Saúde tem estado a pedir que os contactos telefónicos sejam prioritários para permitir, de alguma forma, libertar os profissionais de saúde presencialmente para tratarem os doentes que continuam a precisar de serem tratados. Eu quero recordar que, infelizmente, apesar da pandemia ser a ordem do dia, os nossos profissionais de saúde continuam a lidar com todas as doenças de toda a população e não podem, de forma nenhuma, abrandar estes tratamentos e esta sua intervenção sob pena de estarmos a provocar danos grandes na saúde da população, ainda que não diretamente por via da Covid-19, mas indiretamente por força da sua existência. O ideal é que as pessoas se dirijam aos serviços de saúde através das linhas telefónicas disponíveis, que não o conseguindo fazer se dirijam aos serviços de saúde, aos seus médicos, às pessoas que habitualmente os atendem e estou convencido que por estas vias todas não terão grande dificuldade em terem uma consulta presencial ou à distância que permita avaliar a justificação que possa existir para a pessoa se poder deslocar à área dedicada à Covid, à designada ADC, para aí sim ser avaliada especificamente quando se justificar para efeitos de Covid-19. Sr. Presidente, tudo leva a crer que vai acontecer mesmo a renovação do estado de emergência até ao dia 2 de maio. Um comentário. A mim parece-me que, com todo o conhecimento que temos neste momento, essa renovação se justifica completamente. Direi até que, se alguma vez se justificou, é agora porque temos mais casos, porque estamos num momento crítico ainda, e não é ainda, porventura, o tempo de aliviar as medidas.
Talvez o esforço que temos que fazer agora durante um pouco mais de tempo seja depois compensado com a forma como essas medidas podem ser aliviadas e as consequências desse alívio. Nós sabemos que vai ter que haver um dia seguinte, felizmente, vai haver um dia seguinte. Esperamos que esse dia seguinte não demore muito, mas temos que ter todas as cautelas para que o dia seguinte seja seguro. E, portanto, muito objetivamente, a mim parece-me bem que, apesar de todos os constrangimentos na vida das pessoas, de todas as pessoas, sem nenhuma exceção, parece-me que devemos continuar com esta medida durante mais algum tempo para procurarmos o mais possível dominar este inimigo e depois sim ir progressivamente voltando à normalidade. Um dos tópicos também que já foi aqui abordado ontem por nós foram as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente à possibilidade do mês de maio haver já abertura faseada de alguns serviços, de algumas empresas, infraestruturas, espaços comerciais. A ser verdade e a acontecer, estamos a falar de que tipo de serviços, que tipo de trabalhos, de empresas? Estamos a falar de quê, Sr. Presidente? Eu creio que o regresso tem que ser de facto faseado e tem que ser pelas empresas prioritárias, pelas necessidades prioritárias. Nós vamos ter os próximos meses um trabalho imenso e podem ser os próximos muitos meses, de tal maneira que todos estamos já a procurar planear medidas para incentivar uma retoma económica que não nos faça cair numa crise profunda. Mas não há neste momento ainda a garantia de que nós não venhamos a ter, nos próximos meses e durante este ano, uma retração grande ao nível do nosso produto, uma retração grande ao nível da nossa produção, e é preciso que todos, em conjunto, possamos ir planeando medidas, possamos ir redirecionando meios. Neste momento, o país todo, tanto ao nível central como ao nível local, tem que planear medidas de compensação que possam fazer com que esta pandemia não tenha na sua parte sanitária os piores efeitos sobre as nossas vidas. Está a ter efeitos terríveis no aspecto sanitário, mas se não tivéssemos cuidado, e eu estou muito convencido que vamos ter, podia ter efeitos ainda maiores no futuro. Eu tendo a partilhar da opinião que tem vindo a ser expressa de uma forma relativamente semelhante pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro, segundo a qual o país tem que se preparar e tem meios para se preparar para uma retoma gradual, mas uma retoma que possa manter-se depois de forma duradoura. É, aliás, por isso que é muito importante que sejamos pacientes, que sejamos sensatos e que possamos criar condições para mais à frente podermos estar melhor, ainda que agora, durante mais tempo, tenhamos que estar um pouco pior. É isso que estamos a fazer todos. E é isso, aliás, que eu quero até agradecer às pessoas. Esse esforço grande de tanta gente que trabalha todos os dias para que a população esteja a passar por esta grande dificuldade. E a sensatez com que a generalidade da nossa população está a acolher as diretrizes que são emanadas todos os dias, a sensatez com que está a assumir que nós estamos num momento difícil, num momento especial, e que, portanto, não é um momento, como eu tenho vindo a dizer, nem para lições de moral, nem para tiradas demagógicas, é um momento para, nem para mentiras, nem para pequenas mentiras, que são sempre muito vulgares nestes momentos, não. É o tempo, é o momento para nos ajudarmos mutuamente. E para nos ajudarmos pelo exemplo, pela prática, para construirmos soluções em conjunto. Porque isso, por um lado, facilita no imediato a missão a todos os que estão a trabalhar para nós, para combatermos esta pandemia, e, por outro lado, torna-nos mais fortes para enfrentarmos os próximos meses, que vão ser de grande dificuldade.
mas eu estou muito certo de que essa dificuldade não é maior do que nós e nós vamos vencê-la. Sr. Presidente, só uma última questão. Foi uma notícia que hoje circulou relativamente ao apoio das refeições por parte do Banco Alimentar. Eu gostava de saber se já foi feito um levantamento, por exemplo, aqui no nosso Conselho, em Moimenta da Beira, relativamente às pessoas mais carenciadas e que, derivado ainda a esta situação, mais carenciadas se tornam mais dependentes. Há algum tipo de apoio que esteja a ser feito em relação a essa população mais dependente, mais carenciada? Nós, em Moimenta da Beira, não temos apenas um levantamento, temos uma prática diária de resposta a essas situações. Já o fazíamos antes e fazemos-lo agora por maioria de razão. Nós temos um serviço que funciona no município de Moimenta da Beira, ao qual podem todas as pessoas que estiverem em dificuldade aceder através da nossa linha de apoio e o apoio ser-lhes-á prestado. Ser-lhes-á prestado de uma forma muito serena, de uma forma que não expõe ninguém, porque verdadeiramente o que importa é ajudar. Não é dizermos que ajudamos, não é muito menos identificar quem ajudamos. Às vezes, a melhor forma de ajudar é esta descrição que é obrigatória. Eu não lhe quero dar grandes pormenores sobre isso, digo-lhe apenas o seguinte. Nós não temos conhecimento de nenhuma pessoa que justifique algum tipo de apoio desse nível que não esteja a ser prestado. E faço até um apelo. Ninguém precisa de ficar no silêncio tendo uma necessidade. Se tiver uma necessidade, tem uma linha de apoio para suprir essa necessidade e a linha de apoio é a linha de apoio da Câmara Municipal 254-520-108. Do lado de cada linha há sempre uma resposta para essa necessidade pontual. Por tudo. Porque isso corresponde às melhores práticas humanas, mas também porque isso reabilita pessoas para um esforço conjunto que temos que fazer a seguir. Não estamos a fazer nenhum favor a ninguém. Estamos a prestar o apoio que nos compete prestar e estamos a apostar no nosso futuro, porque assim contamos com mais gente para o construir. Sr. Presidente, muito obrigado e até amanhã. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.